Olá, bom dia, meus alunos queridos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar vamos falar com vocês sobre o sistema nervoso, tá bom? Então vai ser a apostila volume 3, o capítulo 3. Olha aqui o capítulo 3, tá? Estou aqui na apostila online junto com vocês, tudo bem? Então, como a gente pensa no sistema nervoso, nós temos que olhar o sistema nervoso como um sistema muito complexo, mas importantíssimo para o funcionamento do nosso corpo. Olha que interessante, a gente pegar esta imagem que vocês estão vendo aqui, ó, né, que eu vou até aumentar de tamanho ela. Olha que interessante. Essa imagem representa, então, vamos lá, representa o sistema nervoso total. Então eu tenho aqui, por exemplo, o cérebro, tá? Ó, tô circulando de verde aqui, ó. Vocês estão olhando? Esse é o cérebro, um órgão importantíssimo para o nosso corpo. Por quê? Porque este órgão, ele nada mais, nada menos, tem a função, sabe do que, galerinha? De controlar todas as funções corporais. Pensa no nosso cérebro como um exemplo bem legal. No caso, seria um exemplo interessante, o computador. O nosso cérebro, então, seria a CPU, concorda? CPU. E a CPU, que, né, para quem não lembra, a CPU é aquela parte do computador que fica fora, né? Que fica ali do ladinho. Então, a CPU ela controla o monitor, controla o mouse, controla o teclado, controla a webcam, a impressora. Então é a mesma coisa. O nosso cérebro, então, ele tem a função de controlar todas as funções do nosso corpo secundária, né? Controlar o funcionamento do coração, controlar o funcionamento dos rins, controlar o funcionamento do sistema digestório, controlar as funções sanguíneas, os hormônios e por aí vai. A nossa locomoção, o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso respirar. Então, essas são uma das funções do sistema nervoso. Ele é bem complexo, né? Tudo bem? Aí, olhando mais para cá, vocês estão vendo aqui essa parte toda dourada? Então, essa parte dourada que vocês estão vendo aí, que eu risquei em verde, ela é bem interessante. Sabe o que ela é? Elas são as terminações nervosas. São uma rede de fiozinhos, né? Lembram fios bem fininhos que estão ligados por todo o nosso corpo. Por quê? Como eu falei, o cérebro, então, ele faz todo esse processo de comando, de controlar, de entender, pergunta e resposta e mandar para o nosso corpo todas essas informações através de quem? Através dessa rede neural, que são as terminações nervosas, os neurônios, olha eu já errando aqui, os neurônios, tá bom? Olha que interessante, no meio, vou apagar aqui, vou colocar aqui de novo. No meio aqui, ó, tá vendo aqui em verde, eu vou colocar de novo. Nós temos um nome muito conhecido, chamado de coluna vertebral, né? Na verdade, nós chamamos de medula espinal, né? O espinhal, que fica dentro da onde? Dentro da coluna vertebral, que é aquele conjunto de ossos. Sabe quando a gente passa a mão nas costas, você vê um monte de ossinho? São as vértebras. O conjunto de vértebras forma o que, galera? Forma a coluna vertebral. E dentro da coluna vertebral, se encontra quem? Se encontra a medula espinal. Ela é responsável por ser a ponte que liga todo o nosso corpo com o cérebro, ou seja, é como se ela fosse a rua. Vamos pensar assim, olha que legal. Ela é a avenida principal e todos os neurônios, né, os fiozinhos que estão saindo dela, são as ruas laterais. Seria isso, uma avenida bem extensa e todas as fiozinhos que estão saindo dela são que na verdade a gente fala os fiozinhos, mas são os neurônios, estão saindo para toda parte do meu corpo. Vamos acompanhar o desenho aqui, olha só, interessante, ó. Então aqui no caso, ela acompanha aqui, né? Acompanha a mão, ó lá. Tá vendo aqui, ó? Acompanha na mão,
Tá descendo até as pontas do pé, vocês estão olhando até as pontas dos pés? Olha lá, tá descendo até as pontas dos pés, passa pelas pernas, olha que interessante, são os cordões nervosos, passa pelo joelho, tudo bem? Chega aqui nessa região que é a região pélvica, isso, a região pélvica, a região onde fica a vagina, onde fica o pênis, né? Então é a região onde fica o sistema digestório final, que é o intestino, né? O intestino, o estômago. Então você pode ver que tem muito mais, né? Eu vou fazer aqui outra marcação para vocês. Olha, tem muito mais. Se a gente olhar aqui, ó, agora falhou. Agora foi. Ó, eu tenho bastante, ó, bastante terminações, né? Vocês estão vendo essa grandona aqui, ó? Deixa eu apagar. Olha só essas duas grandonas aqui, ó. Essas daqui, elas são ramificações da medula espinal muito maior. Ela desce, né? Vocês podem ver até as pernas, né? É muito comum pessoas romper esse tecido nervoso e perder a movimentação do nosso corpo. Então, ela é bem interessante, né? Essa ideia do sistema nervoso. Então, aqui eu estou apresentando o básico para vocês, tá bom? Então, é legal para a gente entender. Essa foto é muito bonita, né? É uma foto assim em 3D, vista internamente, mostrando o sistema nervoso. Então, tudo que vocês estão vendo aí é o sistema nervoso, tá? Então, nós temos, repetindo, então, nós temos o cérebro, que é o sistema nervoso que forma lá na cabeça. Nós temos a coluna vertebral e nós temos as ramificações do sistema nervoso, tá vendo? Que vai até aqui a palma da mão, olha que interessante, ó. Vai até a palma da mão. Muito legal essa parte, né? Tá bom? Então, continuando, né, galera? Nós temos aqui o sistema nervoso, coordenador de ações motoras e sensoriais. Ah, legal, não tinha falado na parte do vídeo. Quando fala sensoriais, são as sensações. Que sensações são essas? Por exemplo, os 5 sentidos. Paladar, né? Que é a gente da boca, a gente sentir o gosto das coisas. O olfato, né? Que é o que fica no nosso narigão, no meu caso, né? O tamanho do meu nariz, né? Os seus são bonitinhos, pequenininho ainda. Mas vai crescer. E então, a audição nos ouvidos, né? A visão, onde já fala tudo o olho, e o tato, que é o tocar, é o sentir. Quando eu toco numa coisa, eu sinto que está quente, que está gelada, se está áspero, né? Se tá liso, é o meu tato, a sensibilidade, né? Toda a minha pele tem terminações nervosas para me sentir frio, calor, né? Tanto é que quando vocês sentem frio, vocês se arrepiam todo, né? Você sente aquele tremorzinho, aquelas monte de bolinha que sai fica tudo arrepiado perto do pelo e os pelos ficam todos em pé. É um sinal que o seu corpo está dizendo, o sistema nervoso, o cérebro está mandando um sinal para os tecidos epitelial. Lembra que a gente estudou os tecidos epitelial, a pele? Para falar, olha, tá frio, vamos pôr uma blusa, né? Para não ficar doente. É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Sistema nervoso, né? Coordenador das ações motoras e sensoriais. Vamos lá juntos? Todos com a apostila? Então, vamos lá. Ó. Grupos de células semelhantes e especializadas formam os tecidos. A combinação desses tecidos resulta em unidades funcionais de ordem superior, denominados órgãos, né? O conjunto de órgãos forma um sistema. Não sei se vocês lembram, então é uma ideia mais ou menos assim, ó. Sistema, certo? Vamos lá. Célula forma tecido, tecido, né? Que legal. Forma órgãos, órgãos formam sistemas. Então, a célula é o neurônio. O conjunto de células de neurônio, né, vai formar órgãos específicos, o tecido nervoso. O tecido nervoso junto vai formar órgãos, no caso, o cérebro, né? E o conjunto de órgãos no cérebro, a medula espinal e todas as terminações nervosas que vocês estão vendo aqui, todo esse conjunto forma o sistema, nesse caso, o sistema nervoso, tudo bem? Então vamos continuar. O sistema nervoso
é o principal sistema regulador do nosso corpo. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Para que ocorra a regulação é necessário comunicação. O sistema nervoso transmite informações para e todos os pares do corpo entre si. Então, como é que funciona? É aquilo que eu falei. Eu senti frio, comecei a tremer, significa que o meu sistema nervoso que está na pele capta aquele pelo arrepiado, manda um sinal para o cérebro mandar um sinal para seu corpo, seu sistema de, vamos pensar assim, um mais pensamento de emoção, de falar assim, olha, tá frio, tá na hora de colocar blusa, né? Colocar uma blusa, se cuidar, né? E é assim que funciona. Ou ele controla as ações mais complexas, por exemplo, fazer xixi. Fazer xixi. Ele está apertado. Por que você não mija na calça quando você está com vontade de fazer xixi, você está apertado? Porque o seu sistema nervoso, ele está mandando um comando para o seu... O cérebro está mandando um comando por todas essas regiões que vocês estão vendo em amarelo, né? Até aqui, até a bexiga, né? Então vamos pensar num caminho assim bem lógico, né? Pensando numa situação bem lógica, bem interessante de se entender, eu penso aqui, ó. Então meu cérebro mandou um sinal até a bexiga. E aí volta esse sinal. O que, que é? Pergunta e resposta. Então a bexiga mandou um sinal lá pro cérebro. Olha, aqui embaixo tá feio, tá apertado, eu vou soltar. Só que você não tem banheiro naquele momento. Aí o seu cérebro manda o sinal de novo para a bexiga falando assim, olha, não é para soltar não, para segurar, vai chegar ao banheiro. É por isso que a gente consegue tanto segurar o xixi como as fezes e etc, né? Tô dando um exemplo meio nojento, mas é o real. Então essa é a comunicação que ele faz, é a tal de pergunta e resposta, tá? É assim que ocorre no sistema nervoso, tá? A gente olhando aqui, ó, também, olha que interessante. Os órgãos do sistema nervoso são o encéfalo, a medula espinal, que forma o sistema nervoso central, e os nervos, que formam o sistema nervoso periférico. Sim, então, quando eu falar sistema nervoso central, ele vai falar cérebro, né? Então ele vai falar lá cérebro e medula espinal. Esse seria o sistema nervoso central. Quando ele falar sistema nervoso periférico, seria aqui, ó, todos os nervos periféricos, seriam a periferia, ó lá, os braços, as pernas, tá bom? A região da bacia, né, da região pélvica, e aí por aí vai. Bem interessante, né, a gente entender um pouco sobre isso. Tá bom? Vou parar essa parte, depois a gente continua.